Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou gravar uma aula sobre ponteiros. Já vi aí muitos erros aí do pessoal achando que é simples trabalhar com ponteiro, mas trabalhar com ponteiro não é tão simples assim. Bom, vou criar aqui uma pastinha. Antes a gente tinha visto a aula de debug. Se você não viu, veja. E já vou aproveitar aqui e vou pedir um like para vocês. Então tá aqui, ó, criar o nosso ponteiro. Vou criar aqui agora no gomod init teste ponteiro. Já aproveitar e abrir o VS Code aqui. Vamos criar nossa main aqui. Package main. Bom, a tarefa de hoje ela vai ser bem simples, tá? Eu vou criar aqui uma struct e vou chamar ela aqui de config. O teclado. Tá, eu vou dizer aqui que nessa config vai ter um host. Vai ser do tipo string. E aqui na parte de baixo eu vou criar uma variável. Vou chamar ela de config. E vou dizer que ela é um ponteiro. Ok? Então, se eu vier aqui, ó, e dar um fmt.println nesse cara aqui, nesse config, a princípio ele vai imprimir aqui um new, né? Então vou vir aqui, vou dar um go_run ponto. Veja que ele imprimiu aqui pra gente new porque o objeto não existe. Então, se eu criar o objeto, vou colocar aqui config e colocar aqui um e-comercial config e vou criar o objeto. A partir do momento aqui que eu criei, ele não é mais vazio, apesar que ele pode ter campos que estão vazios. Então, vou vir aqui e vou criar ele, ó. Veja que ele criou, é um objeto vazio. Apesar que eu também já posso criar ele também aqui, preenchido com algum valor. Vou colocar aqui um como localhost. Tá? Vou mandar imprimir agora. Veja que ele veio preenchido como localhost. E é aí que eu quero mostrar para vocês a pegadinha. Aqui eu passei para ele aqui imprimir a variável config e vocês viram que aqui preencheu como new. Mas eu poderia muito bem passar, né, essa criação para uma função. Então posso criar uma função aqui que vou chamar aqui de faz alguma coisa. Pode fazer o que você quiser a função com aquele valor, mas a minha ideia aqui é dizer que isso iria fazer alguma coisa na sua aplicação, tá? E por padrão aqui, essa função ela vou fazer o seguinte: eu vou pedir para ela verificar se o config existe, ou seja, se ele é igual a new. Se ele existir, eu quero que ele crie o config aqui para mim, beleza? E aqui no lugar do localhost, eu vou colocar aqui como xxx. Tá? Para imprimir qualquer coisa que eu quiser aqui dentro, ok? Então, a partir do momento aqui, eu vou chamar essa função aqui de faz alguma coisa aqui na minha aplicação. Vou chamar ela aqui após ela ter sido criada. E aí, a gente vai se perguntar aqui, qual que é o valor que ele vai imprimir? Ele vai imprimir localhost ou ele vai imprimir xxx? Tá? Já vou dizendo que ele vai imprimir aqui localhost, porque o objeto já existe e aqui só vai criar se não existir. Então vamos testar isso. Tá? Vou dar um enter e imprimiu o localhost, porque é só se não existir. Aí se eu comentar essa linha aqui, aí que vem a pegadinha agora para vocês. Ele vai imprimir xxx ou ele vai imprimir new igual antes? Já vou adiantar para vocês que vai imprimir new, tá? Então, vou vir aqui, olha lá, imprimir o new. Mas Paulo, a gente não criou o objeto aqui.
problema é que diferente de algumas outras linguagens, como o Delphi, que você passa o nome de uma variável e ele devolveria, hipoteticamente falando, o valor para a variável que já foi mencionada aqui no ponteiro, tá? Ele não devolve para ela. O valor só existe aqui dentro da função. Tanto que se eu criar aqui um debugador, ó, vou colocar aqui no debug, eu vou criar aqui um patch, vou colocar aqui um debug, tá? Vou colocar aqui o workspace, a gente aprendeu a fazer isso aqui, workfolder, a gente aprendeu a fazer isso aqui na aula passada, tá? Mas estou repetindo aqui para vocês. Criei aqui, ó, então eu já consigo debugar ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um ponto de parada para a gente poder analisar. E eu vou apertar aqui agora o F5. Ó. Apertar aqui F5. Apertei. O que a ferramenta disse? Ó, ele é nulo, nil. E eu vou pedir para ele entrar. Olha lá, ele vai entrar e preencheu a variável. Aí veja aqui, ó, que a variável agora existe, ela está com valor xxx. Só que ela só existe aqui dentro, porque valores criados dentro da própria função só existem dentro da própria função. Por mais que você tenha referenciado ela aqui, ó, um igual, ou seja, você não está colocando um dois ponto igual para criar o objeto, você está referenciando com um objeto como se ele já existisse aqui em cima. E nesse caso ele acaba só existindo aqui. Então nesse caso aqui, ó, quando eu passar para cá, veja que o objeto já está nulo, ó, porque ele não devolve o valor para essa variável, porque isso aqui não existe. Não existe o ponto de referência para ele. Tá? Então, no final das contas, ele imprimiu nulo. Se o valor continuasse existindo aqui, ó, se eu fizesse o seguinte, eu alterasse essa variável aqui e eu fizer o seguinte, ó, config.host, eu vou dizer aqui que ele vai receber y aqui dentro, e eu pegar e mandar rodar o código, a gente vai ver que vai imprimir o y. Por quê? Aqui, o objeto exigindo ou não, ele vai preencher a variável. Então, no caso aqui, se ele já existe, ele vai trocar esse valor aqui. Então, se eu comentar essa linha aqui, ó, tá, vou salvar aqui dentro. Olha lá, ó, resolveu, tá? Então, como que eu faria para resolver isso aqui? Bom, teria duas soluções. Ou eu já crio o objeto vazio, igual eu fiz aqui anteriormente, né? E repasso ele aqui para minha aplicação poder imprimir, né? Por mais que eu vou deixar isso aqui comentado, ou seja, eu crio ele vazio aqui. Se eu mandar imprimir aqui, ó, ele imprimiu não nil, mas o objeto vazio. Então, essa é uma das soluções que teria aqui, ou seja, eu já criar antes de passar. Mas vai ter condições que às vezes você vai passar uma função que alguém poderia ter criado esse valor e às vezes você só tem que mudar ele. Mas vai ter casos que às vezes se o objeto foi passado como nulo, você vai ter que criar ele. Então qual que é a outra solução? A outra solução é você não vai criar o objeto, vai verificar se ele existe aqui de qualquer jeito. E na função você vai dizer que vai devolver um ponteiro do mesmo tipo que você recebeu. Tá? E aí na hora de fazer aqui a aplicação, você vai fazer assim, ó, um return e vai devolver esse objeto que foi criado aqui em cima, tá? Então vai devolver para cá. Então, se eu rodar desse jeito não vai funcionar ainda, tá? Ou seja, vai devolver nil do mesmo jeito. Então, aí que eu faço? Eu pego o config e devolvo para ele mesmo. Ou seja, peguei ele, repassei para a função, se não existir ela vai criar e ela devolve para ela mesma. Então, veja que eu vou rodar agora o fonte e agora, ó, criou com xxx, agora funcionou, porque além de eu verificar que o objeto não existe, eu criei e ainda devolvo ele para o objeto, aí eu preencho ele aqui de novo, tá? E se vocês notarem que eu também posso ativar essa função aqui dentro, ó, e aí agora ela vai renomear, ó, renomeou, porque o objeto já existe aqui em cima. Se o objeto já existisse aqui também, né, ele poderia fazer assim também, né, dizendo que vai criar o objeto aqui, vou criar aqui e veja que não vai mais cair no xxx. Então vou comentar esse aqui também, tá? Olha lá, imprimiu. Eu também poderia deixar desse jeito aqui e ver qual que vai imprimir. Então
como não vai cair no Y aqui, né? Porque o objeto já existe. Então, olha lá, já preencheu com o Y. Eu também poderia fazer dessa forma. Ali a gente já, como a gente já devolve o próprio objeto, eu poderia também colocar aqui um host e preencher com outro valor. Então, vou mandar imprimir agora, veja que preencheu ZZZ. Porque como já existe, ele não vai criar aqui. Então, se eu comentasse essa linha aqui agora, ele ia passar a existir. Então, veja que agora, ó, como ele não existe, ele preencheu. Tá? Então, isso aí é coisas que a gente tem que tomar cuidado, principalmente quem estiver usando sonar, que às vezes vai fazer um for que percorre várias linhas e depois você acaba colocando para cada item uma função só para processar o item e quer diminuir, e às vezes você passa esses ponteiros para facilitar. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque você vai acabar recorrendo em cair nesse tipo de problema aqui. De achar que a função vai devolver o valor para o outro lado e não vai, e você também não saber como resolver isso. Tá? Então a gente viu duas soluções, uma é criar o objeto antes de passar, e outra é se criar o objeto aqui dentro, devolver o próprio objeto aqui e depois devolver ele para a própria variável. Se tivesse mais de um valor também para ser devolvido, não tem problema, porque como no Go você pode devolver mais de um valor, isso aí não é problema nenhum passar para a ferramenta. Tá? Bom, espero que vocês tenham entendido aí o exemplo. Vou ficando por aqui. Não deixe de deixar o seu like aí, é bastante importante. Se vocês puderem comentar também qualquer coisa, um gostei aí no vídeo também, ajuda a dar engajamento no vídeo do YouTube aí, ver que vocês estão interessados pelo assunto, tá? Então valeu aí, pessoal, até mais.